Olá, meu nome é Mariana Lima, sou pedagoga, psicomotricista, psicanalista infantil e falarei um pouco sobre o TEA. O transtorno do espectro autista, o TEA, era antes conhecido como autismo ou síndrome de Asperger e foram reclassificados pelo DSM-5. É importante diferenciarmos transtorno de doença, já que doença ela pode aparecer em qualquer momento da nossa vida. Muitas delas têm cura e outras podem nos levar à morte. Já o transtorno não, ele é hereditário e nascemos com ele. Tem no nome o termo espectro, porque cada pessoa tem características diferentes, mesmo estando dentro do mesmo transtorno. São pessoas diferentes, com habilidades diferentes e com necessidades diferentes. A gravidade pode variar de acordo com o contexto e oscilar conforme o tempo. O DSM-5 organizou em 3 níveis: leve, moderado e severo. O que define o nível é quanto essa pessoa vai precisar de apoio de uma outra pessoa. Algumas características nós vamos poder observar desde a mais tenra idade. Então, um bebê com 6 a 8 meses, a gente começa a perceber que esse bebê não olha nos olhos de quem está amamentando, às vezes não gosta do toque, fica parecendo que está tomando choque na hora do banho, tem facilidade para algumas coisas e muita dificuldade para outras, tem um olhar fixo em algum objeto ou alguma cor. Então, são características que começam a chamar a atenção dos pais bem pequenininhos. Um pouquinho maior, a gente já percebe também que essa criança começa a enfileirar brinquedos e não brincar convencionalmente como é de costume. Algumas crianças elas começam a repetir frases, ao invés de conversar com outra pessoa, ao invés de começar a falar, ela começa a repetir o que uma pessoa diz, ou uma música, ou mesmo um filme. Uma característica que chama muita atenção das crianças maiores são os movimentos repetitivos. Então, quando irritadas ou quando muito felizes, fazem movimentos com os braços, com as pernas ou mesmo com o corpo. Começam a repetir muito esse movimento e é algo que pode chamar a atenção dos pais. Observem que quando a criança faz isso, ela faz por algum motivo. Então, ao invés de tentar parar, de repreender essa criança, observem quando ela faz isso e por que ela está fazendo isso. Porque são movimentos que acalmam, que equilibram essa criança. Bom, e se a família começar a observar alguma coisa que tem chamado sua atenção? Se é bebezinho e você já percebeu, procure, converse com seu pediatra e pergunte a ele se há necessidade de buscar um outro especialista. Quem vai fazer o diagnóstico para essa criança será um neuropediatra. Nos casos dos maiores, dos adolescentes e adultos, um neuro ou um psiquiatra pode fazer esse diagnóstico. E como a família pode ajudar? Além disso, de procurar o pediatra. Bom, estimulem essa criança, façam com que ela olhe nos olhos, deem muitos objetos para essa criança, levem essas crianças para outros ambientes, para que elas conheçam outras pessoas, para que elas vivam no convívio familiar de forma intensa. Para qualquer criança, dentro do espectro autista ou não, ela precisa muito de estímulos e de todas as ordens. Então, conversem com os professores, com as coordenadoras, falem sobre suas dúvidas e junto com o pediatra, com a escola, vocês podem ver qual o melhor momento para que essa criança busque outros especialistas para aquilo que ela precisa. Gostaria de finalizar deixando um conselho para toda a população. Caso você perceba algo fora do convencional em uma criança, não julgue nem a criança, nem os pais dela. Se você se deparar com a situação, fugindo do controle, uma criança esperneando, gritando ou se machucando, ou algo do tipo, pergunte ao adulto que acompanha essa criança se pode de alguma maneira ajudar. Da mesma maneira haja com um adulto ou um adolescente. O preconceito e a discriminação só dificultam ainda mais a vida dessas pessoas.